Hoje nós vamos falar sobre escoliose. O que é escoliose? Escoliose é um dos desvios da coluna. É quando a coluna se desvia de lado. Quando ela se desvia para frente, chama-se cifose. Quando ela se desvia para trás, é a lordose, mas isso vai ser assunto dos próximos vídeos. Das escolioses, que existem inúmeras causas, nós vamos discutir hoje a respeito de uma escoliose que chama escoliose idiopática. É a escoliose que surge espontaneamente na coluna durante a fase de crescimento da criança. Conforme a criança vai se desenvolvendo, a coluna tem que ter um crescimento simétrico. Mas por algum erro genético, alguma disfunção genética, vai chegando num certo momento, aquela coluna começa a crescer mais de um lado do que do outro e ela acaba se desviando para o lado que cresce menos. Né? Ela começa a entortar. Isso é facinho de a gente perceber com a criança durante ela trocando de roupa, às vezes no clube ou na praia, quando a criança está mais e com o corpo mais exposto. Então a escoliose ela tem essa característica. Ela é uma deformidade do osso, ela cresce torta, não é uma atividade, não é uma deformidade postural, ela é uma deformidade da estrutura da coluna e ela avança enquanto a criança cresce. Terminado o período de crescimento, a escoliose praticamente se estabiliza e não movimenta mais, não piora mais o desvio. 3 pontos básicos é importante a pessoa conhecer a respeito da escoliose idiopática. Primeiro, como eu já falei, é um problema do crescimento. Isso não é uma doença da coluna, não é porque a criança está carregando mochila pesada na escola, não é porque ela caiu, porque ela bateu, porque ela escorregou. Não, é um problema do crescimento. A criança vai crescendo de maneira assimétrica. Então isso não é uma doença, isso aí é um problema de crescimento. Segundo fato importante, que as pessoas às vezes se confundem, é que a escoliose idiopática não deixa a coluna mais fraca do que o normal. A resistência da coluna é uma resistência normal. A mesma resistência que tem uma criança com escoliose, tem uma sem escoliose. Então muitas vezes as pessoas se assustam e falam: não pode praticar esporte, não pode cair, não pode virar cambalhota. Isso é mito. A criança com escoliose pode fazer e deve fazer atividade física. E não tem limite, se ela quiser praticar luta, artes marciais, não tem problema. Né? E o terceiro fator, que é uma situação que também gera muita dúvida, é que a escoliose idiopática não dói. A criança nunca vai ter dor na coluna por causa da escoliose. Pode ter por outros fatores. Aí sim, porque carregou mochila, porque caiu, porque bateu, porque apanhou numa briga, tudo bem. Porque às vezes não quer ajudar a mãe na limpeza de casa, mas escoliose idiopática não dói. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem clara, esses 3 pontos, para as pessoas não se confundirem. A escoliose não é uma doença, é uma disfunção do crescimento. Ela não deixa a coluna fraca, ela tem a resistência normal. E a escoliose não causa dor. Se tiver dor, é por fator externo. E a maneira mais fácil de você perceber isso é você pedindo para a criança, às vezes, juntar os pés, os tornozelos, e tombar o corpo para frente, enquanto você observa a criança por trás. Se for uma escoliose, você vai ver o desvio ali. Qualquer dúvida, traz para a gente. A gente avalia isso daí com precisão, às vezes com necessidade de radiografia, às vezes não. Mas é sempre bom procurar a ajuda de um profissional. Desconfiou de escoliose? Quanto mais cedo se tiver orientação de um profissional, melhor para a criança. É isso aí.